Mas está na hora do povo ter um sacode, como diz assim, um reboliço, um sacode. E eu via Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu vi uma pressão sobre ele, e Deus disse, por causa da pressão que enviaram para ele. Alguma coisa hoje, até as 23h30, está para acontecer. Alerta, Trump pode reabrir caso Odebrecht nos Estados Unidos. O que o Trump e o Departamento de Justiça decidiu fazer? Odebrecht, Weissmann, Lava Jato, PT voltam a ser alvos dos Estados Unidos. Está acontecendo. O Departamento de Justiça reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. Eu respiro porque não é fácil. E agora eu vou falar um negócio muito, mas muito grave. Talvez é um tsunami, é um terremoto. Porque eu vi no monte e eu chorei e caí de joelho. É um alerta para toda a nação brasileira. Assim diz o Senhor, eu estou contra vocês. Olhe, Deus está mandando dizer, ou é assim, ou é assim. Acabou. Acabou. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E não sabe que nós estamos vivendo um momento mais crucial de todas as nações. Não falo só do Brasil, não. Mas se não for a Deus, já era. Mas está na hora do povo ter um sacode, como diz assim, um reboliço, um sacode. E Deus, eu acredito que Ele está analisando e Ele vai dar esse sacode. Infelizmente, acho que não vai ter como mudar. E eu vi coisas que eu quero dizer nessa live. E quero que fique bem dita, querendo, doa a quem doei. Eu estava no monte orando às 15 horas e eu tive visões de Deus. E aquelas visões foram muito claras. E eu quero falar bem claro, porque hoje é dia 29 e Deus falava sobre o dia 29. Deus falava que acontecimentos até o dia 29. E no dia 28 Deus falava também isso. Eu comecei dia 24, 25, 26, falando sobre o dia 29, até o dia 29, meia-noite, grandes coisas vão acontecer. E eu vejo aqui na minha frente o horário 23h30. Eu vejo na minha frente o horário 23h30 do dia 29 de setembro de 2025. Tá? É claro aqui como se fosse um telão, como se fosse um retroprojetor ou um painel de LED, com a data de hoje, 29 de setembro de 2025, o horário 23h30, 23 horas e 30 minutos. Que ainda vai chegar. O horário agora é 21h20. O horário que nós estamos agora é 21h20. Eu estou vendo o horário de 23h30 da data de hoje. Eu espero estar sendo bem claro. Por isso que tem que ouvir bastante. E aí eu tive uma visão bem clara, mas muito clara. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtida. Você tem que deixar o like, que é a tua curtida. Eu tive uma visão bem clara, mas muito bem clara. E eu via Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu vi uma pressão sobre ele. E Deus disse, por causa da pressão que enviaram para ele. Alguma coisa hoje, até as 23h30,
está para acontecer. Por causa da pressão que enviaram para ele, lá nos Estados Unidos da América, vindo do próprio partido. Eu acho que é PL o nome, né? É PL, né? É PL. Você vê, nem isso eu entendo, mas eu acho que é PL. Vindo do próprio partido, a pressão que ele recebeu. Até as 23 horas e 30 minutos eu vou mostrar. E eu via novamente algo. O Senhor disse, preste atenção, diga sem medo de dizer que até cego vai ver o que eu vou fazer cumprir. Seja fiel a mim, Reginaldo, e não aos homens, porque eu vou cumprir tudo o que eu disser. E o Senhor disse, se eu falo pela tua boca, eu cumpro. Então, eu não sei o que pode acontecer amanhã, ou até hoje, 23 horas, não sei. Mas a live foi ontem. Para que uma pessoa dessa aí assista a live, só um pedaço dessa, e diz, mas ele está dizendo, foi ontem, não é hoje. Ontem foi 28, às 16 horas, hoje é 29. E hoje, no monte, eu tive a mesma visão. Eu respiro, porque não é fácil. E Deus dizia para mim, eu não volto a minha palavra atrás. Eu desafiei. Se tiver correto, nada acontece. Se não tiver correto, vai acontecer. E Deus diz, estou insatisfeito, estou indignado, a palavra é essa. Eu não sei o que aconteceu, porque eu estava no monte, cheguei de lá, corri para cá, tá? Não vi nada. Mas alguma coisa aconteceu com Flávio, Eduardo, não, o nome dele, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Algum tipo de afronta chegou aquele rapaz lá. Alguma coisa que Deus não gostou por parte do próprio PL, do partido Bolsonaro. Eu não sei o que eu estou dizendo, nem preciso saber, mas agora vocês vão ver em 72 horas. Vocês vão ver em 72 horas. E Deus dizia para mim, eu estou insatisfeito. E agora eu vou falar um negócio muito, mas muito grave, dessa visão que eu tive. Se é Deus, vai cumprir. Hoje, vou dizer milhões de vezes, que é 29 de setembro, onde Deus diz, tem algo espiritual pairando e é um alerta para a nação brasileira. É um alerta para a nação brasileira e Deus já veio dizendo desde o dia 24. É um alerta desde o dia 22, quer dizer, desde o dia 22. Nas lives está tudo lá. Falava sobre o dia 25, 26, 27, mas o dia 29 de setembro de 2025 é um alerta para toda a nação brasileira. Que notícia boa. Sinceramente, é uma notícia muito boa. Cada dia que passa, a gente vai analisando as movimentações nesse jogo de tabuleiro internacional agora, né? Do Brasil, querendo comprar uma guerra com os Estados Unidos. E a cada dia que passa, mais certeza a gente tem de que não tem como esse sistema brasileiro vencer. Não tem como os corruptos que sequestraram o nosso país saírem vitoriosos. Vamos lá. Uma das grandes indignações que assombram o povo brasileiro é o fato de que o maior esquema de corrupção já comprovado na história do mundo aconteceu no Brasil e nenhum dos membros que participaram desse esquema de corrupção estão presos hoje. Na verdade, esse esquema foi tão organizado que conseguiu colocar defensores até mesmo na Suprema Corte. Lula, o chefe de tudo isso, foi descondenado. Eu me refiro, obviamente, ao Petrolão, ao esquema de corrupção envolvendo o Odebrecht e outras empresas que financiaram políticos corruptos. Foi o maior esquema do mundo. E ninguém está preso. Nem sequer uma pessoa. Bom, recentemente a gente viu que os Estados Unidos suspenderam o visto do Padilha, porque o Padilha, há 10 anos atrás, olha só, eles não estão apenas desvendando os crimes de agora, mas estão indo a crimes passados também, criou um sistema de escravidão do povo cubano, né? Isso aí ficou claro, é inquestionável, né? Você pegava lá médicos cubanos, traziam para o Brasil, pagava 2 mil para eles e o resto ia tudo para Fidel Castro e para a ditadura cubana. E o médico nem sabia o que estava acontecendo. Isso é trabalho escravo. E o Lula agora está defendendo a JBS em trabalho escravo também. Mas esse é outro vídeo. Então eles estão pegando crimes lá de trás, tá? E estão agora indo atrás, colocando a justiça para ir atrás dessas pessoas. Dito isso, olha o que aconteceu. Alerta, Trump pode reabrir caso Odebrecht nos Estados Unidos. O que o Trump e o Departamento de Justiça decidiu fazer? Eles perceberam que houve muita coisa errada no acordo de leniência feito lá atrás. Deixa eu aumentar aqui, que deve ser feito lá atrás com um membro do governo dos Estados Unidos que também é corrupto. E eles estão indo atrás de tudo isso. Então, olha só. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob o governo Trump, está revirando os arquivos relacionados ao acordo de leniência firmado com a Odebrecht e a Lava Jato em 2016. Em carta enviada no último 24 de setembro, Edward Martin, que é o advogado, né, procurador assistente da DOJ,
da DOD cobra explicações da Andrew Weissmann, seu antecessor no cargo, sobre o processo de negociação. Esse Weissmann, inclusive, está sendo investigado porque ele fez muita coisa errada e o acordo da Odebrecht ficou muito esquisito. Martin é responsável, tá aqui, ó, por diferentes investigações sobre indícios de abuso de poder nas administrações democratas, suspeitas de instrumentalizarem agências governamentais, como o Departamento de Justiça, FBI, CIA, e perseguir Trump e aliados. Aí eu vou aqui no Alan dos Santos, olha o que o Alan publicou. Odebrecht, Weissmann, Lava Jato, PT voltam a ser alvos dos Estados Unidos. Está acontecendo. O Departamento de Justiça reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. Bom, recentemente, o Lula mandou um avião da FAB buscar a primeira-dama, a ex-primeira-dama do Peru, e trazer ela para o Brasil, porque ela tinha sido condenada no esquema da Odebrecht lá. O Dias Toffoli derrubou o Brasil no ranking de combate à corrupção porque ele anulou todas as provas da Odebrecht, da Lava Jato, do Petrolão, achando que assim ia poder salvar a vida dos colegas internacionais do Lula. Anulou as multas das empresas no Brasil. Isso fez com que o Brasil passasse a ser visto na imprensa internacional como um país que protege corruptos. É lógico, a nossa Suprema Corte por si só já mostra isso. E agora, os Estados Unidos voltaram a cavar nisso daí. Esse é o maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Em volumes de dinheiro desviado, nada se compara a esse esquema da Lava Jato, que a Lava Jato mostrou, né? Vamos lá, o responsável é Ed Martin, Pardon Attorney dos Estados Unidos, hoje também diretor da Weaponization Working Group do governo Trump. Ele deu até 7 de outubro para Weissmann, que está sendo investigado e pode ir preso, entregar informações e registros sobre o acordo de leniência da Odebrecht, assinado em 2016. E aí o Alan dos Santos explica mais ou menos o que aconteceu. Que foram 788 bilhões em propinas a 12 países, e o acordo de leniência custou 3,5 bilhões que deveriam ser pagos para as vítimas nunca receberam. No Peru está acontecendo a mesma coisa. Por que o Weissmann agiu com a Odebrecht diferente de outros casos? Vai ter uma investigação, o que a Odebrecht pagou, como que o PT está envolvido nisso. O recado é claro, Odebrecht, PT e todos que se beneficiaram do acordo de 2016 voltam a ser alvos de investigações dos Estados Unidos. E aí, nós teremos a possibilidade do Lula ser condenado nos Estados Unidos como um corrupto. Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos. Lula como corrupto, tem que votar. Lula como corrupto, e essa se torna hoje a história do Brasil. Então, nós temos a ação, o ato 301, a sanção Magnitsky, vistos suspensos, envolvimento do Brasil com trabalho escravo, e agora eles estão resgatando o maior esquema de corrupção que o mundo já viu. É isso aí, pessoal. Só isso que eu tinha para falar. Espero que essa investigação siga adiante e que todo ladrão corrupto seja preso. Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer. Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções, basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Sim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer, é essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos.
Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira. Tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas, Visa, Mastercard, Diners, são todas americanas. Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Ó, vocês não sancionam isso não. Mas agora, quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, a sanção Magnitsky, Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. Por que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros, os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes e a esposa dele tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, né, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros, justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Senão vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então continua, vamos ouvindo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na van, se vende celular. Mas não adianta ir na van comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não. Porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada. A Magnitsky. Certamente o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, cara, é a seguinte... Peraí, essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão pra cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando pra manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte:
toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. Na verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.